Esta é a continuação de Socorros Espirituais. Não me faça rir, interrompeu o obsessor abruptamente. Afinal, sou eu quem tem muito a comentar e não você, que nada entende da realidade do lado de cá. Neste mundo no qual me movimento, a mente é tudo, e com ela cada qual experimenta o que melhor lhe apraz. Não ignoramos isso. Os espiritistas que transitamos de uma para outra faixa vibratória e mantemos contato contínuo com essa esfera das causas. O fato a que me refiro são as construções mentais doentias, os redutos de ignorância e de crueldade, de licenças morais e vacuidades espirituais, que um sopro do amor da realidade dilui, tudo reduzindo as expressões que mais podem atender aos desmandos dos três variados como o amigo. Observe que o fenômeno que agora ocorre é quase o mesmo que se dá quando você envolve aquele que o prejudicou, somente que esta ocorrência é proposta como terapêutica e a sua influência tem limites, em razão dos controles morais no médium de quem se utiliza. Reconheço que o posso comandar com limites, esclareceu o desagradado. Não obstante, as energias que ele exterioriza não conseguem impedir-me a lucidez nem a minha própria vontade. O certo é que esse diálogo, que se alonga inútil, não conseguirá alterar o meu comportamento. Volverei ao meu reduto, onde me reabastecerei de forças para dar prosseguimento à guerra. A guerra, amigo querido, está dentro das fronteiras do seu mundo íntimo, em razão dos seus conflitos e desordens morais, que o consomem sem o aniquilar, que o desarticulam sem o destruir. Somente o amor possui os valores e recursos que propiciam a paz, estando ao alcance de todos aqueles que o desejemos vivenciar. Não se engane mais, nem continue mentindo a si. Você sabe que a sua hora soa e chega o instante da sua renovação. Ninguém pode prosseguir por tempo indeterminado nos propósitos inferiores, sem que haja a intervenção divina. Totalmente envolvido pelos fluidos do médium e pelas vibrações emanadas do mentor Anacleto, o inditoso começou a blasfemar e a repetir ameaças que faria estremecer até mesmo estruturas emocionais mais resistentes. Felipe, sem perder o autocontrole, conduzido espiritualmente, aproximou-se do médium em transe e começou a aplicar energias balsamizantes enquanto elucidava. Por hoje, o nosso diálogo está encerrado. Não faltarão outras oportunidades para esclarecimento. O nosso desejo de afastá-lo daquele a quem explora psiquicamente, roubando-lhe as energias e o discernimento, aguçando-lhe os desejos inferiores, está coroado de êxito. Você será mantido em tratamento especializado em outra área do mundo causal, recuperando-se a pouco e pouco e de forma que desperte completamente lúcido para outra realidade. O verbo ameno e caridoso, as vibrações saudáveis que eram aplicadas no médium e no espírito culminaram com o afastamento do sofredor, logo recolhido por coordenadores da equipe espiritual da casa, naquele momento sob a direção do irmão Anacleto. As atividades mediúnicas prosseguiram com outras psicofonias dolorosas, assinaladas pelo sofrimento, pela revolta, pela angústia, pela necessidade de paz, assinaladas pelos comunicantes espirituais. O espírito é realmente o construtor
das suas emoções, que variam da desdita à plenitude. De acordo com os comportamentos mentais e emocionais, as condutas no cotidiano constroem-se, projetando na direção do futuro todo esse arsenal de realizações que lhe constituem o patrimônio existencial. Enquanto o agressor de Mauro era adormecido em nossa esfera de ação, interroguei o irmão Anacleto. Considerando-se que o amigo espiritual atendido não está interessado na própria renovação, trazê-lo a contragosto a esta reunião de esclarecimento e de libertação não incidiria em violência contra o seu livre-arbítrio? Com paciência e sabedoria, o interrogado esclareceu-me. O livre-arbítrio é concessão divina, que tem caráter relativo, não podendo ser facultado sem responsabilidade por aquele que o utiliza. No caso em tela, a fim de auxiliarmos Mauro, que necessita de recuperar-se dos males praticados, somos convidados a contribuir em favor de todos aqueles que se encontram enredados nas teias dos problemas desencadeados pela insânia dele. E porque o mal que Jean-Michel, este é o nome que teve na reencarnação anterior, persiste em preservar, arrastando seu inimigo a si mesmo, desvairando, não pode permanecer indefinidamente. O nosso ato é de misericórdia e de compaixão, não constituindo violência, porque o seu discernimento encontra-se obliterado pela paixão alucinada, qual ocorre com crianças e jovens, ou mesmo com adultos sem amadurecimento psicológico e moral. Determinadas decisões não necessitam de passar-lhes pelo crivo da opinião, porque destituídos de discernimento, não saberiam o que ou como fazer. Não poucas vezes, determinados tratamentos cirúrgicos e psiquiátricos são decididos pela família do paciente, mesmo que sem o seu consentimento, a fim de salvar-lhe a existência. A responsabilidade é o melhor aval para a utilização do livre-arbítrio, mas que ainda falta a muitos espíritos durante o seu atual processo de evolução. Certamente a vida estabelece os seus códigos e a transgressão dos mesmos gera as ocorrências que se transformam em infortúnio para os seus desavisados, estejam ou não conscientes da responsabilidade da ação que pratiquem. É óbvio que haverá sempre fatores ponderáveis que são levados em conta, agravando ou diminuindo as consequências, conforme a consciência de cada um. A movimentação espiritual era muito grande na sala, relativamente exígua no seu espaço físico. As paredes, no entanto, haviam desaparecido e o ambiente alargava-se além dos limites estabelecidos pela construção material. Genitores aflitos, já desencarnados, traziam solicitações de socorro aos filhos rebeldes e ingratos que ficaram na terra, rogando amparo e libertação das entidades inferiores, com as quais se compraziam. Esposos saudosos imploravam ajuda e oportunidade para enviarem notícias aos parceiros que ficaram no mundo. Amigos ansiosos requeriam o concurso dos benfeitores em favor dos companheiros da experiência carnal. Obsessores de má catadura apareciam intempestivamente, arrebanhados para a área própria de contenção, tudo, porém, supervisionado pela mentora da casa, assessorada por um grupo de especialistas em socorro espiritual, que se movimentavam com discrição e ordem, preservando o ambiente psíquico. Sobre a mesa mediúnica, uma faixa de luz diamantina descia de ignorada região, envolvendo todos aqueles que ali se encontravam no ministério socorrista.
vibrações vigorosas vinculavam uns aos outros trabalhadores, formando um círculo luminoso que os mantinha em equilíbrio. Na assistência, fora da mesa, onde se dava a maioria das comunicações, círculos de luz variavam de tonalidade conforme a emissão de onda de cada pessoa, concentrada ou não, vibrando em uníssono com os espíritos trabalhadores, ou que por uma circunstância qualquer se distanciava do local através do pensamento indisciplinado, ali permanecendo fixado às impressões que lhe eram familiares e nas quais se comprazia, porém sem nenhuma luminosidade. Aparentemente encontrava-se deslocada das correntes de energia que a todos uma num todo vibrante e harmonioso, sem que todavia se encontrasse a míngua de proteção em relação aos seus inimigos pessoais. Uma reunião mediúnica de qualquer natureza é sempre uma realização nobre em oficina de ação conjugada, na qual os seus membros se harmonizam e se interligam a benefício dos resultados que se persegue, quais sejam a facilidade para as comunicações espirituais, o socorro aos aflitos de ambos os planos da vida, a educação dos desorientados, as terapias especiais que são aplicadas, e naqueles de desobsessão face à maior gravidade do cometimento, transforma-se em clínica de saúde mental especializada, na qual cirurgias delicadas são desenvolvidas nos perispíritos dos encarnados, assim como dos liberados do corpo, mediante processos muito cuidadosos que exigem equipe eficiente no que diz respeito ao conjunto de cooperadores do mundo físico. Acercando-se o momento do encerramento das atividades da noite, após a aplicação de passes coletivos dos médios e demais membros do grupo, dispersão das energias condensadas, que havia ficado como sequelas das comunicações e mesmo da psicosfera produzida pelos mais infelizes, o irmão Anacleto foi convidado a transmitir a mensagem final de encorajamento e de iluminação a todos os presentes por solicitação da diretora espiritual. Orando silenciosamente para o cometimento, o amigo tomou os recursos psicofônicos de Ricardo, que se iluminou, exteriorizando peculiar claridade nos chakras coronário e cerebral, em tonalidade violáceo-prateada que lhe tomava todo o sistema endócrino, partindo da glândula pineal, verdadeiro fulcro de luz, e percorrendo todas as demais, com predominância nas do aparelho genésico, que emitia radiações poderosas, sustentando a bomba cardíaca, os pulmões, os rins e todo o organismo. O médium apresentava-se transfigurado, com a face em delicado sorriso e em serenidade, facultando que o pensamento do comunicante fosse decodificado pelo seu cérebro e transformado em palavras. Amigos e irmãos, começou o nobre espírito, prossiga a paz de Jesus em nossos corações. O amor que flui de nosso Pai jamais cessa, expressando-se de mil formas, alcança todas as manifestações da sua vontade, materializada no universo, vibrando nas micropartículas e imantando o cosmo, mantém a ordem e o equilíbrio das moléculas e das esferas, que pulsam além da nossa imaginação. Entre nós, manifesta-se como dever em relação ao nosso próximo, após a própria transformação moral para melhor. Sem essa renovação interior, muito dificilmente alcança outros corações. Exteriorizando-se como forma de construir a alegria em outras vidas, para tornar o mundo melhor e as criaturas menos sofridas, é o alimento das almas, sem o qual todas pereceriam. Extrapola a dimensão do mundo físico
e agiganta-se além da organização material, abrangendo os espaços siderais, onde são edificados os ninhos espirituais e as mansões da felicidade, descendo aos paús da miséria moral e da vergonha, nos antros de devassidão e de perversidade. Luzes, soberano em todo lugar, e vige como força que conduz à meta da felicidade. Nada obstante, o egoísmo humano engendra a rebeldia e a ignorância da felicidade e a ignorância das leis, proclamando a vigência do ódio, que é apenas doença da alma, produzindo alucinações e desaires, atos irrefletidos, comportamentos desastrosos, ações perversas, que são frutos espúrios da ignorância e do egotismo, enfermam os espíritos que se alucinam, convidando-os aos revides e às desestruturadas vinganças, aos disparates da revolta, que consumam com atitudes de perseguição e de insânia, perdendo o tempo e a oportunidade de serem plenos. Surgem então os espetáculos inditosos das obsessões vigorosas, nas quais o intercâmbio de vibrações deletérias ceifa a alegria e a paz, saúde e o júbilo, arrastando-se por largos períodos de insânia e desespero, quando poderia ser muito diferente, caso se permitisse que o amor lenisse as mágoas e apagasse os sentimentos de revolta. E vemos a multidão aturdida, sobrecarregada pelo peso das alienações espirituais, de simples como de complexo conteúdo psicopatológico. Por outro lado, esses processos de orgulho e de presunção desencadeiam transtornos emocionais e psíquicos que se convertem em enfermidades dilaceradoras, cruéis, transformando o planeta em um grande hospital, quando a sua é a função de escola para a educação e para a reeducação, reduto de crescimento íntimo e de iluminação interior. Dessa forma, campeiam as obsessões espirituais e físicas, os deslates dos sentimentos e os ódios em guerras sórdidas de uns contra os outros, quando se deveria elaborar para que ocorresse a união de uns com os outros, conforme a recomendação do Príncipe da Paz, que é Jesus Cristo. Apesar disso, o Consolador chegou à Terra, a fim de auxiliar o ser humano na sua recuperação, influenciando-lhe a conduta, oferecendo-lhe a visão da realidade que outrora não tinha como entender, que faltarem